Indica-nos tu, ó José, o caminho, sustenta-nos a cada passo e conduze-nos para onde a divina providência quer que cheguemos. Olá, meu povo, eu sou o Padre Marcelo Canha e esse é o nosso programa semanal Simples José. Na conversa de hoje, nós queremos falar um pouco sobre o exercício da paternidade de José. O que é que nós entendemos por paternidade, o que é ser pai nessa vida e, sobretudo, nos dias de hoje. Todos nós somos, para início de conversa, somos filhos de uma mãe, de um pai. Entendemos muito bem o que é, às vezes, a nossa história um pouco mais sofrida. Talvez não tivemos ou não temos o pai que desejamos ter, mas é esse o pai que temos, esse é o pai que conhecemos ou que ouvimos falar. Mas falando daquilo que é o coração de Deus, o coração de José, aquilo que seria, aquilo que é verdadeiramente um pai ideal. Porque José foi um pai ideal para Jesus. O Papa Francisco, ao proclamar o ano dedicado a São José, afirma: José educou Jesus, José amou Jesus com um coração de pai, exerceu de fato muito mais do que um papel, muito mais do que um dever, uma obrigação, ele exerceu uma verdadeira missão de ser nessa terra o pai de Jesus, aos olhos das pessoas que o conheciam, seja em Nazaré, seja no Egito, seja em Belém, onde tenha passado José com o menino Jesus, assim ele era conhecido, o pai de Jesus, junto a Maria, a mãe de Jesus. Uma coisa importante para a gente entender: a paternidade de José não foi uma simples adoção, mas também não foi uma paternidade natural ou física. Se José fosse o pai natural de Jesus, o evangelista Mateus, ao descrever as várias genealogias ou os antepassados do Messias, não terminaria dizendo: Jacó foi o pai de José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Lá no início do Evangelho de Mateus, e eu particularmente gosto muito dessa passagem, nós lemos lá toda a linhagem, de Adão, passando por Abraão, passando por Davi, até chegar em Jacó, que foi o pai de José, da qual, então, José que foi o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus. Então está bem claro lá no Evangelho de Mateus, na Sagrada Escritura, que José não foi um pai físico de Jesus, o que é bem diferente. Além do mais, Mateus logo em seguida esclarecerá novamente que o nascimento de Jesus não teve o concurso de José. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes de morarem juntos, ficou grávida por obra do Espírito Santo. Portanto, José não cooperou na concepção de Jesus. Se assim fosse, não poderíamos falar em concepção virginal, mas ele é e ele foi assim conhecido como o pai de Jesus, aquele que nutriu, aquele que ensinou, que educou junto de Maria as primeiras lições, os primeiros passos, as primeiras noções de vida sobre essa vida terrena. Foi essa a missão de José. Tanto o evangelista Lucas quanto Mateus explicam que foi a misteriosa força divina que realizou o grande mistério da encarnação no seio de Maria. Portanto, José não teve nenhuma participação na concepção de Jesus. Tanto é verdade que conhecemos a sua angústia profunda diante da gravidez de Maria.
Agora, o que ninguém de nós pode negar é que a paternidade de José foi uma paternidade especial, fora do comum, fora do normal, privilegiada por um desígnio especial de Deus. Ela é uma exceção, por isso mais eficiente, fazendo dessa paternidade algo mais sublime do que a paternidade natural. Justamente por isso, José teve um chamado. Os teólogos, os estudiosos de José, chamado de josefólogos, costumam dizer que essa passagem do início do Evangelho de Mateus é também chamada de a vocação de José, porque ali, naquele episódio em que José dorme, em que José sonha, através de um sonho, o anjo comunica a sua missão. Foi naquele momento que ele compreendeu a vontade de Deus na sua vida. Portanto, um verdadeiro chamado, um verdadeiro despertar de uma vocação, a vocação de pai. Nós na igreja valorizamos tanto a vocação do sacerdote, a vocação do consagrado, da consagrada, dos leigos. Portanto, devemos valorizar, e a igreja valoriza a vocação do pai, a vocação da mãe. E José viveu profundamente a sua vocação, compreendeu isso nesse sonho, nesse episódio em que o Senhor vai ao seu encontro por meio de um anjo. Se Deus estabeleceu que um homem se torna pai através da geração física, ou seja, a paternidade generativa possui uma ordem universal, não poderia muito bem, com pleno direito, estabelecer uma ordem especial para a paternidade de José? Este é o caso da paternidade de José. Deus interveio diretamente, fazendo com que a concepção virginal de Maria fosse sobrenatural, assim como foi sobrenatural também a paternidade de José, por isso especial. Deus simplesmente vem ao nosso encontro, assim como veio ao encontro de José e fez de José um pai especial para Jesus, para alguém que era muito especial, portanto, um pai, um homem fora do comum, fora do normal, especial. É isso que nós podemos afirmar então. José teve uma paternidade, talvez não adotiva, como a gente costuma dizer, mas uma paternidade especial para com Jesus. Oremos. Ó São José, homem justo e casto, o mistério da maternidade de Maria, vossa esposa, vos causou angústia e tormento, mas na revelação do anjo soubestes aceitar o chamamento de Deus e colocar toda a vossa vida a serviço da encarnação de Jesus e da salvação da humanidade. Concedei a nós, vossos devotos, que possamos ter sempre clara e luminosa a nossa vocação de pais cristãos, realizando na vida a vontade de Deus, e dar-nos obter vocas santas para a Igreja, nascida em nossos lares. Glorioso São José, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos e a todas e até o nosso próximo encontro.